Irmãos, os irmãos que estão de pé e que têm lugares aqui à frente onde se podem sentar, ainda dá para sentarmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, pelo menos. Não há necessidade de ficarem de pé. Portanto, não tenham vergonha, Nosso Senhor não vos morde, eu também não, e o Santo António só abençoa. Meus irmãos, celebramos nesta quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, esta nossa Eucaristia, a última da manhã, desta trezena que viemos a celebrar em honra e louvor de Santo António. Última da manhã, porque ainda teremos depois a das 5 da tarde, que essa já será missa vespertina e solene de Santo António. As leituras hoje são muito bonitas, muito simples, mas cheias de riqueza no sabor e no saber. Aliás, a palavra de Deus é sempre, e quanto mais nós mergulhamos em Santo António, mais sentimos isso. Diz-nos a primeira leitura, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, que é por Cristo que nos vem o dom da fé. A fé não é algo que eu tenho ou que eu possa ir comprar. A fé é um dom de Deus. Mas não é um dom qualquer, diz São Paulo. É o dom de sermos ministros, cada um ao seu jeito, cada um de acordo com os dons que Deus lhe deu, que Jesus lhe concedeu, na nossa comunidade eclesial, nos nossos movimentos religiosos, por exemplo, as nossas ordens terceiras de São Francisco, espalhadas por todo o mundo, desde os tempos do nosso querido pai São Francisco, com o Beato Luquésio e a sua esposa, o primeiro casal, que foram pedir a São Francisco para viver o seu espírito, e então São Francisco é o primeiro na Igreja a pensar numa regra para os leigos. Até então não havia leigos consagrados, casais ou solteiros consagrados, e por isso hoje temos por todo o mundo irmãos terceiros, como aqui em Santo António, uma fraternidade de irmãos leigos seculares, os nossos São Francisco da cidade, lá em cima, Campo Grande, Chelas, Jesus, está-me a faltar algum? Não está, mas qual é que me está a faltar? A luz onde eu vivo, como é que eu me estava a esquecer de São Francisco à luz? A nossa irmã Ana, que está ali também, representante e com a devoção de toda esta região sul da nossa ordem franciscana secular. Pois, irmãos, é este dom de sermos ministros uns dos outros. E a palavra ministro significa tão somente ser servo. Ser servo. É verdade que os nossos ministros não se portam como tal. Foram eleitos para nos servir e ajudar a caminhar, mas às vezes esquecem-se disso. Mas deixemos isso para outras calendas, não para agora. Pois diz-nos então São Paulo que na verdade é o glorioso dom do Espírito Santo que faz em nós maravilhas pelos nossos ministérios. Falando da ordem terceira, posso falar também de outras congregações, muitas religiosas. Uma das nossas irmãs franciscanas missionárias de Maria, que aqui tem vindo discretamente à Eucaristia, espero que leve a irmã lá para as irmãs uma palavra bonita daqui de Santo António. Iria lá com o Frei Albertino, já lá não vai há 2 semanas e tal, mas que em breve voltarei a ir lá celebrar a missa. Pois, irmãos, o Evangelho de São Mateus também nos vem dizer que Jesus não vem acabar com as leis. Muita gente pensava que a forma de Jesus pregar era para acabar com tudo o que estava para trás. Ele diz, não, eu não venho acabar, eu venho completar. E como é que Jesus completa a lei dada por Deus a Moisés? Com um único sinal, o do amor, o da entrega. Aquele duplo amor, que quando eu há dias falava aqui sobre o amor em Santo António, a propósito do Santo António Casamenteiro, aquele duplo amor que Santo António tantas vezes nos seus sermões recorda, o amor a Deus e o amor ao próximo. Não pode haver na Igreja, e não pode haver no franciscanismo, em todos os filhos e filhas de São Francisco de Assis, onde inserimos o nosso Santo António, senão este duplo amor, o amor a Deus e o amor aos irmãos, o amor ao próximo. Comecei há 12 dias os sermões da trezena de Santo António por apresentar um pouco da história, datas da história de Santo António. Depois fomos fazendo em cada dia, a partir das leituras, reflexão sobre temas nos sermões de Santo António. A cruz, Nossa Senhora,
o Espírito Santo, o amor, a misericórdia, os milagres, os mártires. Bem, hoje quero falar-vos de Santo António como protetor e defensor dos pobres e dos oprimidos. Já não é a partir dos sermões, mas deixem-me que vos diga que me deu mais trabalho do que ir aos sermões. Sobretudo na parte em que eu vos vou dizer datas e que os 3 documentos que eu tinha à minha frente às vezes não coincidiam. Bom, mas a mensagem é o que aqui importa. 2 documentos fidedignos nos apresentam Santo António como protetor e defensor, sobretudo dos presos. Eu já os citei há 12 dias, cito agora de novo. Sabemos que, e são fidedignas estas fontes, a 15 de março de 1231, o município de Pádua assina um decreto de libertação de presos por dívidas a pedido de Frei António, como veio expresso no próprio texto. Santo António vai pedir ao município de Pádua que, por favor, pela graça de Deus e a seu pedido pessoal, libertem aqueles presos por dívidas, pois na Idade Média, como sabem, se alguém não podia pagar as suas dívidas, era metido na cadeia. E às vezes, não só o marido, mas também a esposa e muitas vezes os filhos eram tornados cativos. No mesmo ano, em maio, Santo António desloca-se a Verona, junto de Exílio III romano, a pedir a libertação de prisioneiros guelfos, encabeçados por Ricardo, conde de São Bonifácio. Temos estes 2 testemunhos autênticos, portanto, de fonte verídica, que nos mostram como Santo António se preocupava com aqueles que, privados da vida, por não terem como pagar as suas dívidas, não porque tivessem andado por má vida, mas porque se calhar não tinham trabalho honesto ou não ganhavam o suficiente, vai pedir para que sejam libertados. Santo António é também, pela piedade popular, o anunciador da paz. Todos nós sabemos que a paz é a bandeira da ordem franciscana. São Francisco diz aos seus frades, e deixou-nos escrito na regra: quando os irmãos forem pelo mundo, onde quer que se encontrem, digam a todos paz e bem. E por isso, desde há 8 séculos, esta é a nossa bandeira: saudar todos em paz e bem. Pois no século II, século XII, século III, desculpem, séculos onde nasceu São Francisco e Santo António, é um tempo de muita divisão e quesília, e até mesmo guerras, entre o poder civil e a Igreja, entre as classes sociais laceradas por fações e pelas guerras, entre os diversos municípios. Também nas famílias, no seio das famílias, havia guerras e divisões pelo poder, por ter mais, por ter um título de honra. Quantas vezes Santo António, por causa da sua fama de santidade e pelos milagres que já se iam conhecendo acerca da sua vida, era o nosso António, procurado por muitos para ajudar a socorrer em situações difíceis e para ajudar a ultrapassar e a vencer muitas crises. São muitos os testemunhos que encontramos pelo mundo fora, em registros até de bibliotecas e arquivos municipais ou estatais, que nos falam desta intercessão de Santo António em conflitos, sejam eles de que género forem. Por exemplo, e fica aqui a título de um exemplo muito interessante que encontrei, uma vez Santo António mandou falar um bebê, que ainda não falava, para certificar este bebê publicamente a inocência de uma mãe, injustamente suspeitada pelo marido ciumento. Outra vez, Santo António curou milagrosamente uma mulher, à qual o marido, num ímpeto de ciúme, tinha ferido de morte. Quantos outros milagres podemos nós recordar? Sermão aos peixes, aquele menino que corta a perna depois de ouvir Santo António pregar, dizendo que se o teu pé é para ti ocasião de escárnio, corta-o, vale mais entrar coxo no reino dos céus do que ir para o inferno com as 2 pernas. E aquele menino tinha dado um pontapé à mãe, e chegou a casa e começou a cortar a perna, e vieram a correr chamar Santo António, culpando-o, e ele foi lá curá-lo. Ou então o célebre milagre da mula, da Eucaristia, que já falámos aqui, quando vos falei também sobre a Eucaristia em Santo António. Ou então outro milagre também, e estou a ver a capela do nosso querido convento, a Capela Mor, do nosso querido e lindíssimo Real Convento de Varatojo, em Torres Vedras, onde tudo isto está retratado.
Ou então quando aqueles malvados queriam matar Santo António por causa da sua fama de santidade, o convidam para um banquete e lhe põem veneno na comida. E Santo António, impondo as mãos sobre aquela comida envenenada, reza ao Senhor que o livre de todo o mal que lhe possam querer, que comendo a comida nada lhe acontece. Quantos e quantos e quantos milagres podíamos dizer. Santo António, defensor dos pobres e dos oprimidos. Encontrei um texto, de facto, lindíssimo, que vou ler-vos, porque vale a pena ler este texto e perceber a forma como Santo António é visto cá e lá fora como defensor dos oprimidos. Diz um autor de seu contemporâneo: António, que tão ardentemente tinha desejado morrer mártir, já vimos que ele não logrou chegar a mártir, não cedia diante de ninguém, ainda que tivesse que dar a vida, e com admirável coragem resistia à tirania dos grandes, atacava com dureza certas pessoas importantes, até mesmo os bispos e os cardeais, que outros pregadores, também famosos, tratavam por medo, com deferência ou procuravam evitar. Assim, era António, não um santo fechado no sossego da sua cela, não um doutor que anda numa roda viva entre a cátedra e a biblioteca, mas o homem que tinha o culto da verdade, custo o que custar, alternando a doçura e a inflexibilidade, conforme as situações, sem medo de nada e de ninguém, mas sobretudo quando se tratava de defender os pobres e os oprimidos. Vejam como estes textos do tempo de Santo António nos falam deste homem que, por um lado, era inflexível na defesa dos pobres e dos oprimidos, e que, por outro, tinha a doçura de alma, tinha a delicadeza de um português, tinha a delicadeza de um alfacinha, mas mesmo assim, sendo delicado e educado, ele não deixava de dizer o que tinha a dizer na hora certa e a quem de direito. Quanto ao pão dos pobres, aqui na nossa igreja, milhares de pães se fizeram nestes últimos dias. Há anos em que não chegam para todas as pessoas. Pelo mundo inteiro já se vai repetindo também este gesto em igrejas franciscanas ou outras, o pão dos pobres, para atender aos pobres mais necessitados. António comovia-se tanto com a pobreza, dizem-nos os escritos, que certa vez distribuiu aos pobres todos os pães que havia no convento. O frade, que tratava da padaria, ficou em apuros, quando na hora da refeição percebeu que os frades não tinham pão para comer, e nessa altura pouco mais comeriam os frades, senão pão, e muitas vezes pão e água. O frade ficou então em apuros e vai correr para dizer ao santo que os pães tinham sido roubados. Este, Santo António, mandou ter serenidade, ter calma e fé, e disse-lhe: vai lá verificar melhor o lugar onde tinhas deixado os pães. Vai lá verificar melhor e vai com fé. O fradinho, voltando a suar porque não havia pães, volta àquele lugar e fica estupefacto com o que vê. Os cestos transbordavam de pão, pães tantos que foram distribuídos aos frades e aos pobres que visitavam o convento. A partir de acontecimentos como este, espalhou-se por todo o mundo o costume de colocar nas igrejas uma caixa para a esmola do pão dos pobres. E o pão dos pobres é em Portugal. Há depois uma história que eu não cito aqui, em França, talvez aquela mais conhecida, de uma senhora que, tendo sido socorrida por Santo António numa grande aflição, prometeu que todos os anos daria aos pobres todos que se encontrasse pães, e passou a chamar-lhe pães de Santo António. Mas em Portugal, de um longo texto que eu mesmo escrevia, embora não esteja assinado, e que está no site da nossa Igreja de Santo António, reduzo a isto. Em Portugal, segundo o nosso confrade vivo ainda, historiador António de Sousa Araújo, no Almanaque de Santo António de 1995, a quando o centenário de Santo António, diz-nos ele, este nosso irmão, que o Pão dos Pobres de Santo António é uma obra que surgiu em Portugal pelo ano de 1895, a quando do 7º centenário de Santo António.
Frei João da Santíssima Trindade e Sousa, franciscano ao tempo no nosso grande convento de Montariol, em Braga, e também ele assistente espiritual da grande fraternidade que ali havia dos irmãos terceiros, na Igreja dos Terceiros, que eu bem conheço e onde celebrei algumas vezes. Sabendo Frei João da Santíssima Trindade do tal milagre ocorrido em França e da obra do Pão de Santo António, teve a ideia de introduzir em Portugal. Bom, não foi aceita a ideia pelos frades, acharam que ele não estava bom da cabeça e demorou muito tempo até convencer os frades a aceitar como nossa uma obra que ajudava os pobres. Pois diz nosso Frei António Sousa Araújo que a 28 de Abril, pela primeira vez em Portugal, se realiza a distribuição do Pão de Santo António a cerca de 380 pobres na Igreja dos Terceiros, em Braga, onde se encontrava o grande altar com a imagem de Santo António. Encontrava e ainda se encontra. A quantidade de pão que ia aparecendo nos cestos era tão grande que deu para satisfazer o número de pobres ali presentes. E muitos pães sobejaram e foram entregues aos presos da cadeia de Braga e ainda a 2 institutos de beneficência. O milagre que Santo António faz em Braga para dizer: isto é uma obra que eu quero na Ordem Franciscana. Crê-se também que aqui na nossa Igreja de Santo António em Lisboa, o lugar onde ele nasceu, esta grande devoção e assistência aos pobres se reinicia em 1920, quando, depois da República, os frades voltam a habitar esta casa e a abrir o culto da Igreja de Santo António. E por isso é colocado junto ao quadro milagroso de Santo António, esse que tendes aí à vossa esquerda, à meio da igreja, é colocado em 1920 uma caixinha que está do lado esquerdo, se ainda não a tiraram do sítio, do lado esquerdo do quadro, onde desde então as pessoas sabiam e sabem que o dinheiro colocado dentro daquela caixa destina-se unicamente para os pobres de Santo António. Não é para outros fins, a não ser para os pobres de Santo António. Pedia-me há pouco o Padre Jorge que não me esquecesse de dizer que nós franciscanos nos sentimos muito gratos, mas mesmo muito gratos, por todos aqueles que de uma forma ou de outra, colocando na caixinha ou comprando os pães de Santo António, nos ajudam a nós, franciscanos desta casa, franciscanos de Portugal, a ajudar muitos e muitos pobres, não só em Portugal, como também fora de Portugal. E é bom que isto se saiba, porque há quem diga que o dinheiro do pão dos pobres de Santo António é para enriquecer os frades e que não é para os pobres. Pois, irmãos, se nós retirássemos do dinheiro do pão de Santo António o dinheiro para nós, isso seria um roubo e os franciscanos não podem roubar. Queria trazer aqui também o nosso Santo António como militar. Bem, quem poderia falar melhor disso sobre Santo António é o nosso Frei António Teixeira ali sentado, já que ele é coronel do Exército Português e, portanto, ele seria a pessoa indicada. Eu, coitadinho de mim, não sou nada, mas, bom, perdoa-me o Frei António Teixeira e o Santo António, mas vou resumir, muito resumidamente, algumas datas importantes sobre como também Santo António foi e continua a ser influente nas hostes militares em muitos lugares. Durante as guerras da restauração da independência, Santo António, da independência portuguesa, Santo António foi várias vezes invocado para se obter a vitória face ao governo e aos exércitos espanhóis. Santo António passou a fazer parte do exército português em 1665, a partir do momento em que é incorporado por iniciativa do nosso rei Dom Afonso VI, que o mandou assentar praça no 2º Regimento de Infantaria de Lagos, no Algarve, integrando nas forças do Marquês de Marialva, como patrono Santo António, no combate ao exército espanhol. E logo nessa altura, o rei Dom Afonso VI atribui a Santo António um salário, um soldo de soldado. Curiosamente, Santo António incorpora-se no exército português como soldado, não como capelão ou assistente religioso. É interessante. Depois da Guerra da Restauração, no reinado de Dom Pedro II, por volta de 1673, Santo António é promovido a alferes e é-lhe atribuído, por Dom Pedro II, o salário de 10.000 réis, pagos aos franciscanos de Portugal, a uma das províncias. Em 1733, Santo António, a 2 de dezembro,
é promovido a capitão pelo rei Dom João V, também ele atribuindo-lhe esta graça ou a gratidão por ter colocado em fuga os grupos de castelhanos que marchavam contra Portugal. Por carta régia de Dom João V, aumenta Dom João o soldo também de Santo António para 15.000 réis. Vejam como era atribuída a Santo António toda esta influência das conquistas de Portugal sobre o reino espanhol, que iam aumentando em 5.000 réis o soldo de Santo António. Dona Maria I, que o nosso irmão Pedro tanto gosta, Dona Maria I, a 25 de março de 1777, a ela é-lhe feito por um general português o pedido com muitos fundamentos, que eu não trouxe aqui, para dizer que Santo António era um soldado exemplar, que nunca tinha deixado de ficar a nação em maus lençóis e por isso deveria a rainha proceder a dar a patente de Santo António como general. Isso não chegou a ser logrado. Em 1810 é Santo António condecorado com a medalha da Cruz de Ouro da Guerra Peninsular, como recompensa pela vitória alcançada pelas tropas luso-britânicas na Batalha do Bussaco, travada em 27 de setembro. Mais à frente, e ainda neste contexto, em 1816, Dom João VI, que se encontrava-se então no Brasil, envia carta régia a promover Santo António como tenente-coronel de infantaria e condecorando com a Grande Cruz da Ordem Militar de Cristo. Vejam, irmãos, como Santo António, até nos exércitos, era aclamado e o levavam sempre à frente como patrono. E se ele, porventura, estava a portar-se mal e a batalha estava a tremer, quantas vezes o viravam para a parede: António, olha, não te esqueças, tu fazes parte das nossas tropas, então vê lá se fazes alguma coisa por nós. E quando a batalha avançava, o António voltava para a frente da batalha. Muitas histórias, irmãos, poderíamos nós contar. Aqui bem perto, Frei António Teixeira, há uns anos largos, me levou àquele que é a cidadela de Cascais, onde, por baixo, numa cripta, se guardavam na altura a imagem lindíssima de Santo António e a espada e as patentes de Santo António, que serão levadas amanhã em procissão solene pela vila de Cascais. Recorda-se de António, só pelo nosso irmão, que depois de toda a reestruturação da cidadela de Cascais, estas patentes e imagem foram trazidas para Queluz. Queluz. Portanto, Regimento de Artilharia de Costa Antiaérea de Queluz. É um nome muito pomposo. Estão em Queluz agora, mas estavam em Cascais. Mas foi com o Frei António Teixeira que eu pude ir ver estas patentes militares de Santo António. Mas, irmãos, Santo António, nesta época, permitam só mais um pedacinho, a sua carreira militar estende-se a todo Portugal, ao Brasil, a Angola, a Moçambique, à Índia, a Macau. Temos tido aqui, durante esta dezena, irmãos também de Macau, a Macau e a Timor-Leste. Aliás, não tenho aqui escrito, mas os irmãos de Timor-Leste, quando agora, recentemente, há uns 8 anos, talvez, nem isso, se criou a Fundação de Santo António de Timor-Leste, os irmãos de Timor pediram que se chamasse de Santo António de Lisboa. Os irmãos da Indonésia queriam que se chamasse de Pádua. E os irmãos de Timor-Leste disseram: não aceitamos que seja a Fundação de Santo António de Lisboa. E nós, portugueses, levámos lá, no momento da ereção canónica desta Fundação Franciscana de Timor-Leste, um relicário com fragmento de um dos ossos de Santo António. Timor-Leste tem hoje também, graças a essa sua grande vontade, uma relíquia de Santo António. Tem passado por aqui muitos irmãos também de Timor, é bom dizer isto. No Brasil, Santo António também vai assentar praça em 1595, ainda colónia portuguesa, o Brasil, assenta praça como soldado na Bahia, onde é homenageado por ter protegido as tropas dos soldados holandeses, depois da morte del rei Dom Sebastião. Em 645, José Sotomayor, o governador da capitania de Pernambuco, declara o santo padroeiro da cidade e fala assentar praça nas milícias luso-brasileiras durante as lutas contra o quilombo dos Palmarés.
Por carta régia de 21 de março de 1711, Dom João V promove Santo António a capitão e torna-o governador da capitania do Rio de Janeiro e padroeiro. Em São Paulo, Santo António recebe a patente de coronel e, em meados do século XVIII, foi homenageado como protetor e vereador da Câmara de Iguaçu. Em 1799, começou também Santo António a receber o soldo no Brasil de capitão, que lhe foi atribuído pelo município de Ouro Negro até ao ano de 1904. A verdade é que não há muitos anos quando o Brasil deixou de pagar este soldo. Não foi em 1904, mas foi já no tempo em que eu era frade. Portanto, a carta régia é desta data, mas foi se estendendo até aos nossos tempos. O príncipe regente, Dom João, na Bahia, confere a Santo António a patente de tenente-coronel, com o soldo correspondente ao posto, 80.000 reais, que durou até 1911, durante a presidência do Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, que mandou suspender este pagamento a Santo António. Em 1924, o santo ainda constava como elemento do exército brasileiro, facto que levou o então Presidente do Brasil, Artur Bernardes, a emitir um despacho ao Ministro-Geral, Fernando Carvalho, que pedia a reforma de Santo António. Era hora de reformar o Santo António do Exército. E por isso ele continua hoje no Anuário Brasileiro a constar da lista dos oficiais da Reserva do Exército da República do Brasil, com a patente de general. Não há na Igreja, irmãos, capela alguma ou igreja alguma em todo o mundo que não tenha uma imagem, uma pintura, um quadro, uma estampa, uma frase simples que una o mundo a Santo António e que una o mundo a Lisboa e a Portugal. Por isso mesmo, o Papa Leão XIII, por causa das guerras entre Santo António de Lisboa e Santo António de Pádua, o Papa Leão XIII veio dizer: nasceu em Lisboa, mas morreu em Pádua, mas Santo António é um santo do mundo inteiro, diz o Papa Leão XIII. Irmãos, o responso de Santo António, que a maior parte pensamos que é de Santo António, mas não é. O responso que nós rezamos tantas vezes a Santo António não foi feito por Santo António. Foi feito, considera-se, é melhor eu ler, em Portugal, como em todo o mundo, considera-se Santo António extraordinariamente advogado das coisas perdidas. Eu mesmo já rezei muitas vezes o responso de Santo António e já logrei encontrar coisas perdidas. Uma delas nesta casa, um tal pequenino em ouro que a minha mãe me ofereceu e que eu perdi nesta casa e que, muito triste, depois de 3 dias e depois de tanto rezar o responso a Santo António, apareceu o tal símbolo franciscano e o meu fiozinho lá em cima na sala de jantar dos irmãos, ao lado da cadeira onde eu me costumo sentar. Vejam vocês. Então, esta grande oração, a mais conhecida, atribuída ao louvor de Santo António, foi escrita em 1235, pouco tempo depois da morte de Santo António, pelo poeta e músico franciscano Frei Juliano de Spira, que compôs o ofício litúrgico de Santo António. E nele deixa ler o célebre responsio: se milagres desejais, recorrei a Santo António. Vejam, irmãos, não podia ser Santo António dizer: se milagres desejais, recorrei a Santo António. Pois quem não o diz é Frei Juliano de Spira. E há 8 séculos, esta é a oração mais conhecida a Santo António. Não posso terminar, irmãos, sem uma das coisas que para mim tem sido quase uma bandeira quando falo de Santo António, que é dizer-vos que Santo António, ao contrário do que muita gente diz e pensa e escreve, mesmo na cidade de Lisboa, mesmo na Câmara Municipal de Lisboa e até mesmo na Igreja de Lisboa, quando fazem confusão entre o padroado de Santo António e o padroado de São Vicente. O símbolo de Lisboa tem a nau com os 2 corvos, porque quando foi feita a bandeira de Lisboa, Santo António ainda não era vivo. E tínhamos já algumas relíquias de São Vicente na Catedral de Lisboa. Mas, irmãos, o padroeiro da cidade de Lisboa é Santo António, não é São Vicente. E que isto se diga de uma vez por todas à Câmara Municipal, à Igreja Portuguesa, que às vezes tapa os ouvidos, e a todos nós. Deixai-me que vos leia. Quem pode proclamar um santo como patrono é o Papa.
Mais ninguém tem poder para dizer este santo é patrono disto, é patrono daquilo. Pois, irmãos, o Sumo Pontífice proclama Santo António em 1934, portanto, Papa Pio XI proclama Santo António em 1934 como patrono principal da cidade de Lisboa, São Vicente, patrono secundário. É por isso que nós celebramos as festas de Lisboa, o feriado municipal, no dia de Santo António, e não no dia de São Vicente, a 22 de janeiro, que quase passa despercebido. Papa Pio XI, 1934, proclama Santo António como santo padroeiro da cidade de Lisboa. São Vicente é padroeiro da Diocese de Lisboa, do Patriarcado de Lisboa, não da cidade. Na mesma altura, o mesmo Papa Pio XI proclama Santo António como padroeiro secundário de Portugal, sendo que a Imaculada Conceição de Vila Viçosa era já a padroeira e rainha principal, coroada por el rei Dom João IV em 1464. Portanto, irmãos, creio que é importante nós dizermos isto, porque eu já visitei o Museu da Cidade de Lisboa, já li textos escritos por pessoas da Igreja e pessoas da Câmara de Lisboa, onde dizem que Santo António não é o padroeiro da cidade. Então, se não é o padroeiro da cidade, como é que nós temos as festas em honra de Santo António e o feriado municipal no dia 13 de junho e não a 22 de janeiro? Papa Pio XI, nunca mais esqueçamos, quem me ouve, proclama Santo António em 1934 padroeiro da cidade de Lisboa e padroeiro secundário de Portugal. Irmãos, ao longo destes dias, e para terminar, procurei trazer a estes sermões que fui fazendo um pouco do verdadeiro Santo António. Procurei estudar os sermões de Santo António, que me enriqueceram muito. Devo dizer-vos que eu pensava que sabia há 12 dias muito sobre Santo António. Hoje digo-vos que eu não passava de um analfabeto sobre Santo António. Hoje sei um bocadinho mais, porque de facto Santo António é um manancial tremendo que nos deixa coisas maravilhosas acerca da Sagrada Escritura e do amor a Deus e ao próximo. Peço a Santo António a graça desta trezena em sua honra, ter ajudado a conhecer melhor a sua vida e pensamento, a sua fé e fidelidade a Cristo e à Igreja. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Santo António de Lisboa.